Bom, talvez esse vídeo fique um pouco longo, porque ele é para ser um tutorial mais completo. Então, aqui na descrição eu vou deixar o tempo em que eu vou falar sobre cada assunto, caso você queira pular para alguma parte específica que você tem dúvida. Então, tá aqui embaixo na descrição, é só clicar no tempo certinho e já vai para lá, tá bom? Um dos meus aplicativos favoritos para desenhar no tablet, no Tab S6 Lite, é o aplicativo Infinity Painter, que também foi um dos primeiros aplicativos que eu usei para desenhar. E pesquisando na internet, eu encontrei poucos tutoriais sobre esse aplicativo. Tem algumas informações, mas assim, se você for comparar com outros aplicativos como o Ibis Paint, Clip Studio, Photoshop, o Infinity tem muito pouco. Então, como eu utilizo bastante esse aplicativo, eu resolvi gravar um tutorial para vocês. Esse tutorial vai ser um pouco mais completo, então por isso que ele vai acabar sendo um pouco mais longo. Eu também acho importante dizer que eu não sou um mega expert em ilustração digital, então tudo que eu passar aqui para vocês é o que eu aprendi na minha experiência desenhando nesse aplicativo. Isso não significa que tudo que eu disser aqui é regra, tá? Inclusive, se eu acabar passando alguma informação errada e alguém aí nos comentários quiser corrigir, sinta-se à vontade, pode deixar aqui que depois eu me retrato sem problema algum. Bom, o Infinity Painter é um aplicativo que está disponível tanto para Android quanto para iOS, então você pode usar ele no seu tablet ou no seu iPad. Esse aplicativo ele não é 100% gratuito, você até consegue usar ele na forma gratuita, só que você vai ter limitações em relação à camada e alguns brushes, se eu não me engano. Eu paguei R$ 40 quando eu comprei esse aplicativo, mas aqui nos comentários desse canal, que eu faço bastante vídeo sobre esse aplicativo, e o pessoal sempre comenta que conseguiu comprar por R$ 11. Então, fiquem de olho nas promoções, porque eu acho que deve estar tendo alguma promoção específica esses últimos tempos, porque bastante gente conseguiu comprar por R$ 11, então deem uma olhadinha. Mas de qualquer forma, não é mensalidade, vocês compram uma vez só e conseguem usar ele tranquilamente o resto da vida. Inclusive, as atualizações que ele for tendo, vocês vão recebendo também. A última atualização desse aplicativo foi em fevereiro desse ano, então eu sei que eles estão produzindo alguma coisa para lançar mais alguma atualização, mas ainda não tem data para esse lançamento. Tem umas araras gritando aqui, então desculpa, gente. Vamos lá, essa aqui é a tela do aplicativo do Infinity Painter, tá? Assim que você abre o aplicativo, ele já vem direto para essa tela. Aqui embaixo tem alguns desenhos que eu já tinha feito, algumas coisas que já tinha separado. Dá para vocês criarem algumas pastinhas aqui, colocar separado. Por exemplo, eu tenho uma pastinha aqui para comic, quando eu estava criando o design de alguns personagens, então tá tudo aqui separadinho. E aí vocês podem fazer isso de juntar desenhos em uma pasta específica. Aqui quando vocês forem criar um arquivo novo, vocês vão perceber que tem pouca coisa para vocês mexerem aqui. O que eu quero dizer com isso? Na hora que vocês abrem essa telinha, vocês têm aqui a opção de modelos. E aí tem aqui alguns modelos já prontos de páginas para vocês mexerem. Por exemplo, tem aqui o modelo A4. E aí você clica e ele já dá esse modelo aqui. Mas o que acontece? Em alguns aplicativos, como o Ibis Paint, o Clip Studio, você consegue escolher o DPI do seu desenho, o DPI desse arquivo que você está criando. Eu não vou me alongar muito explicando o que é DPI, porque é uma coisa muito complexa de explicar e envolve até alguns cálculos matemáticos, então não faz muito sentido ficar perdendo tanto tempo assim aqui. Mas assim, dito de maneira bem direta e básica, o DPI é basicamente a resolução do seu arquivo, em relação a quantos pixels o seu arquivo vai ter. E o Infinity Paint, ele tem esse pequeno, um dos poucos problemas que eu diria que me incomoda, que é o fato de eu não conseguir escolher o DPI. Nesses outros aplicativos você consegue escolher. Eu sei que esse arquivo que ele tem aqui, que ele cria, é em 150 dpi. Eu não gosto. Eu costumo trabalhar, desenhar mais com arquivos em 300 dpi, porque a resolução fica mais bonita. Quando a resolução está muito baixa, tipo 150 dpi, se você dá zoom no desenho, ele fica todo embaçado. Se você cria um arquivo com 300 dpi, ele tem mais pixels, então se você amplia, não dá distorção. Bom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o tamanho do arquivo que você precisa criar aqui no Infinity Painter para ter esses 300 dpi, que é o que eu costumo trabalhar para ter uma qualidade de imagem melhor. São 2480 por 3508. Pronto, criei aqui o meu arquivo com essa resolução que eu falei para vocês. Lá naquela abinha, vou voltar lá, vocês conseguem criar aqui outros modelos de tamanho que o Infinity Painter já oferece. Por exemplo, Instagram. Caso você queira criar uma arte específica já para o Instagram, tem aqui o tamanho bonitinho.
Tem aqui esse tamanho HD, para caso você for fazer, sei lá, por exemplo, uma thumb para o YouTube, uma thumbnail para o YouTube, que já é desse tamanho aqui, em 720 ou 1080p. Então, assim, tem esses tamanhos aqui que você pode já utilizar. Mas é aquilo que eu falei, fica um pouco complicado porque o tamanho que está aqui tem pouco DPI. E aí atrapalha na hora de produzir a sua ilustração digital. Você consegue vir aqui e ir aumentando o tamanho desse arquivo até o máximo que permite aqui. O aplicativo permite esse máximo de 4.872 por 3.443, que é bastante DPI. Basicamente, um arquivo desse tamanho já nem é uma folha de A4 mais, é uma folha A3, que é desse tamanho, que é bem grande. Então, eu não vejo tanta necessidade de fazer um arquivo tão grande assim. Eu prefiro criar um arquivo um pouco menor, que é esse que eu falei para vocês, de 2480 por 3.508. E aí vocês criam o arquivo, tá aqui. Então vamos lá, eu vou no passo a passo aqui mostrando para vocês cada ferramenta, mas de novo, se o vídeo ficar muito longo, tá na descrição o tempo de cada ferramenta, então vocês podem ir lá e ir pulando o vídeo para aquilo que vocês têm dúvida. Eu vou mostrar aqui mesmo desde o começo, porque tem gente que quer aprender o básico, que não sabe ainda o básico, e não tem problema nenhum. Bom, eu vou começar pelas camadas, tá? As camadas é isso que está aqui do lado, que vocês podem criar mais camadas acima ou abaixo. Eu acho que a maioria de vocês sabe o que é uma camada, mas de maneira básica são essas folhas que você vai fazendo uma sobreposta à outra, e aí você pode separar elementos do seu desenho, por exemplo, desenhar a cabeça numa camada, o corpo em outra, o olho em outra, ou fazer a sua line art numa camada e pintar, fazer as cores em outra. Então, para isso que servem essas camadas aqui. Para você criar uma nova camada, é só clicar nesse mais que tem aqui em cima e você cria uma camada nova acima. Antes de eu continuar, eu vou dizer aqui alguns atalhos que eu acabo usando no automático. O toque com 2 dedos na tela desfaz o que você acabou de fazer. Então, se eu fiz esse desenho aqui, eu dou um toque com 2 dedos, ele apaga o que eu acabei de fazer. O toque com 3 dedos, ele refaz o que eu acabei de fazer. 3 dedos e ele refaz. O 2 dedos, ele desfaz. Então, 2 é para apagar, basicamente, e 3 é para voltar aquilo que estava antes. Outro atalho que eu acho legal já dizer para vocês é que dá para vocês puxarem um traço, segurarem que o aplicativo já faz essas formas geométricas. Por exemplo, uma linha reta ou uma linha um pouco curva, o aplicativo já facilita isso para vocês. Ou você também pode fazer um círculo, que ele também emenda o círculo para vocês, ou um quadrado e triângulo também. Bom, até 4 lados, o quadrado no caso, ele consegue fazer, mais do que isso, tudo vira círculo para esse aplicativo, mas eu acho que isso já é bastante útil, facilita quando está fazendo seu desenho. Agora, voltando para as camadas. Bom, como eu já expliquei aqui que para criar uma nova camada é só apertar nesse mais aqui em cima, eu vou explicar agora as outras ferramentas que tem aqui nesse quadradinho. Essa bolinha aqui, que vocês estão vendo, essa aqui, vocês conseguem alterar a cor do fundo do arquivo de vocês. Então, vocês clicam aqui e vão arrastando e vocês mudam a cor desse fundo aqui. Se vocês forem criando novas camadas acima, todas as camadas terão como fundo essa cor que vocês escolheram aqui embaixo. E se vocês forem pintando e tudo mais, vai aparecendo aqui. Mas essa cor que vocês escolheram não vai ficar apenas em uma camada, ele fica no arquivo inteiro. Eu costumo deixar um pouquinho cinza, às vezes, para poder entender aonde que está melhor o meu traço e para não doer tanto a minha vista. Mas eu vou deixar aqui mais branquinho para a gente continuar. Bom, aqui embaixo da cor, vocês têm textura. E aí, acionando aqui, vocês conseguem ver que tem algumas texturas que vocês podem usar no desenho de vocês. Tem vários modelos diferentes aqui de textura para vocês testarem. Vocês podem aumentar a escala ou diminuir. Então, tem essas texturas que vocês podem ir acrescentando no desenho de vocês. Mas, o que acontece? Quando você vai acrescentando novas texturas no desenho de vocês, ele pode acabar ficando um pouco mais lento, o aplicativo. Então, eu recomendo que se vocês forem colocar algum tipo de textura, vocês deixem para fazer isso mais para o final do desenho, quando o desenho estiver pronto, e aí vocês acrescentam e salvam o arquivo, porque senão o arquivo pode começar a ficar mais lento para vocês desenharem aqui. Tá? Mas isso é basicamente como se fosse um filtro, para deixar no fundo do desenho de vocês. Eu raramente utilizo isso daqui, mas tem essa função no aplicativo, caso vocês queiram usar. Bom, aqui do lado desse mais, onde vocês vão para acrescentar uma nova camada, tem essa ferramenta chamada camada de ajuste,
que é basicamente filtros. Então, esses filtros que tem aqui, vocês podem acrescentar no desenho de vocês. Por exemplo, esse grão. Então, vocês estão percebendo que a minha ilustração está mais granulada. Vocês conseguem aumentar essa granulação ou diminuir. Mas isso funciona não só para esse filtro, também para esses outros aqui. Por exemplo, esse aqui de espalhar. Então, vocês podem ir aumentando o efeito do filtro ou diminuindo. E esses efeitos aqui são bem legais. Eu até gosto deles para utilizar nos meus desenhos. Aquela outra função eu não utilizo de textura no desenho, mas essa daqui de filtros é uma ferramenta bem bacana para vocês irem testando. Do lado dessa camada de ajuste, vocês têm essa opção aqui de duplicar. Mas essa duplicar e essa ferramenta aqui de misturar, eu prefiro mostrar clicando aqui. Então, clicando em cima da camada, vocês verem que tem essa caixinha aqui de ferramentas. Bom, vocês conseguem aqui ocultar a camada de vocês, que foi o que eu fiz com essa camada de baixo, que era o rascunho. Clicando aqui no olhinho, esse era o meu rascunho. Então, se você clica no olhinho, some. Se você clica nesse aqui, ele aparece. Então, voltando aqui. Duplicar, você basicamente vai duplicar a camada que você tem aqui, que você pode usar, por exemplo, quando você está usando camadas para fazer efeitos de luz. Então, eu gosto de duplicar as camadas porque a luz acaba ficando um pouco mais forte. Eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês. Aqui nessa função limpar, vocês basicamente vão limpar a camada inteira. Então, vocês vão apagar o desenho todo que está nessa camada. Se eu clicar nesse limpar, ele não vai apagar a camada de baixo, ele vai apagar só essa camada. Então, eu vou deixar até as duas aqui e vou clicar aqui. Limpei, apaguei tudo que tinha nessa camada, mas a de baixo ainda está lá. Voltando aqui nas outras ferramentas. Essa ferramenta de bloquear, ela serve para vocês fazerem essa coisinha aqui. Essa ferramenta de bloquear, ela serve para travar a camada. Então, tudo que eu fizer a partir de agora vai ficar preso ao que já está desenhado. Por exemplo, se eu quiser trocar a cor dessa line art aqui, eu escolhi essa cor vermelha, já está escolhido aqui o brush. Se eu vier desenhar nessa camada de baixo, ela não vai fazer efeito fora do que está desenhado aqui. Ela só vai ter efeito sobre o que eu já desenhei. Então, basicamente, eu consigo trocar aqui a cor da line art. Essa ferramenta é bem legal porque eu utilizo isso nos meus rascunhos. Quando eu vou passar limpo, eu costumo pintar os meus rascunhos antes de azul ou de vermelho, porque se deixar preto, quando eu vou passar a limpo, eu acabo confundindo as linhas que eu estou fazendo, do que eu estou passando a limpo, do que já está pintado desde antes. Então, eu faço isso com o rascunho. Mas eu estou mostrando aqui para vocês que dá para utilizar ela para outras coisas também. Caso você queira trocar a cor da sua line art, por exemplo, ou se você pintou uma região aqui e aí você quer trocar a cor, você pode fazer isso. Então, é bem bacana para isso. E depois que vocês utilizarem essa ferramenta, para retirar ela, para voltar ao normal, é só clicar nesse cadeadinho que está aqui do lado, ou vocês clicam de novo em cima da camada e vem em desbloquear. Então agora nosso desenho está todo pintado de vermelhinho. Bom, essa opção aqui de misturar, ela junta duas camadas. Então, se eu tiver aqui uma camada aqui em cima e eu fizer esse risco aqui, ela está apenas nessa camada de cima. Se eu bloquear aqui, vocês vão perceber, está só na camada de cima. Se eu clicar nesse misturar, ele junta a camada de cima com a de baixo. Aqui no emoldurar, é para fazer uma coisa parecida com essa de bloquear. Por exemplo, eu poderia criar aqui uma nova camada em cima, usar essa opção emoldurar, e aí eu venho aqui com outra cor. E basicamente o que eu estou fazendo é a mesma coisa que eu fiz com a opção de bloquear. Só que eu deixei isso aqui em outra camada, então isso daqui está separado. Caso eu não queira que a minha line art vermelha que está atrás suma, se eu não quiser trocar essa line art com toda a certeza, eu posso deixar essa camada aqui em cima emoldurada, e aí se eu não quiser, é só não deixar ela mais visível e a camada de baixo continua ali. Se eu quiser trocar, eu deixo ela visível novamente e ela está emoldurada com a camada de baixo, ela está linkada com a camada de baixo. Bom, se vocês clicarem de novo em cima da camada, vocês vão ver que aqui embaixo tem esses 3 pontinhos. Clicando aqui, vocês vão ver que está escrito ocultar ao gravar vídeo.
Esse ocultar ao gravar vídeo serve para quê? Quando você estiver gravando a tela do aplicativo, o Infinity Painter ele tem uma ferramenta para que você grave a tela diretamente aqui. Bom, se você quiser fazer um vídeo do seu desenho, da sua ilustração, do seu processo de ilustração, você consegue ocultar algumas camadas. Por exemplo, ocultar a camada de rascunho. E aí você deixa ela visível para você, mas o aplicativo não vai gravar essa camada. Ela vai gravar só a camada de cima, com você criando já a line art do desenho. Então, ela serve basicamente para isso. Não significa que você está enganando ninguém, é só que você pode deixar o seu vídeo um pouco mais bonito, ocultando a sua camada de rascunho ou o esboço, se ele estiver muito rabiscado. Então, você pode usar essa ferramenta para gravar só as camadas que te interessam. Se você quiser ocultar mais de uma, você pode selecionar aqui, ocultar essa camada, aí você vem na outra, oculta essa também, e vai fazendo isso com todo o seu processo. Bom, sobre os brushes, clicando aqui, você consegue encontrar todas essas opções. A gente tem lápis, caneta, brushes de brilho, aquarela, pulverizador. Tem até alguns aqui que são específicos com formatos, com tonalidades, com texturas. Então, tudo isso daqui são ferramentas que você pode ir fuçando quando você for usando o aplicativo. Mas, de qualquer forma, eu vou pincelar aqui algumas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui no meu favoritos, salvo todos os brushes que são os que eu uso com mais frequência. Que basicamente são, primeiro, para fazer o esboço, eu uso esse HB Pencil. Para passar limpo, eu uso esse Soft Pen. E aí, esses outros aqui eu uso para fazer outras coisas, alguns efeitos, para pintar. Então, os que eu mais utilizo são mesmo esse HB e esse Soft Pen. Como que você faz para salvar aqui nos favoritos? Você vem aqui, escolhe o brush que você quer adicionar nos favoritos, por exemplo, esse aqui. E aí você clica nesse coraçãozinho que tem aqui. Se vocês perceberem, aqui na Soft Pen, ela tá com um coraçãozinho vermelho, porque ela tá nos meus favoritos. Essa Fine não sei o que aqui, Fine Tip Pen, ela não tá com um coraçãozinho vermelho, porque não é minha caneta favorita. Então vocês podem fazendo isso para filtrar, para deixar mais fácil para vocês, porque tem bastante opção aqui de ferramenta. Então, se vocês conseguirem salvar a que vocês mais utilizam aqui nos favoritos, vai ajudar a acelerar o seu trabalho. Tem aqui alguns brushes com textura, por exemplo, de tijolinho de parede. Tem alguns aqui de tonalidade, com esses pontinhos aqui, que é visto bastante em mangá, tá? Então, vocês podem ir fuçando aqui, porque tem bastante opção, não tem como eu mostrar aqui tudo para vocês. Mas conforme vocês forem testando, vocês vão descobrindo o que funciona, o que vocês mais gostam aqui desses brushes, e vão salvando ali. Se vocês quiserem criar um brush do zero, é só clicar aqui nesse mais que tem aqui em cima. E aí vocês vão poder criar um pincel novo, e aí tem aqui as opções, o nome do seu pincel, que tipo de brush você quer criar, se é um pulverizador, pincel de aquarela, e aí vocês vão mexendo aqui e criando. Eu não vou criar um aqui, porque se eu quiser alguma coisa nova, algum brush diferente, eu posso vir aqui em comunidade, e aí ele vai abrir aqui essa abinha com vários brushes que a comunidade de usuários do Infinity Painter disponibilizam para vocês. Então vocês podem vir aqui, ver quais são os brushes que mais interessam a vocês e baixar esses brushes e importar para o Infinity Painter de vocês para utilizar. Então tem muita função aqui, a comunidade deles é muito grande, então deem uma olhada caso vocês queiram alguma coisa diferente que não esteja aqui já no aplicativo, ou criem do zero um brush de acordo com a vontade de vocês. Bom, aqui do lado desse pincel a gente tem uma mãozinha. Para que serve essa mãozinha? Ela é basicamente Blender, uma ferramenta de Blender. Então você consegue vir aqui e utilizando isso como um Blender. Você consegue customizar essa ferramenta de Blender. Então, vindo aqui, vocês conseguem mudar a opção para borrar mais ou borrar menos. Eu prefiro sempre deixar ela borrando um pouquinho mais, e essa de puxando não me interessa muito, então eu deixo ela no mínimo. E esse fluxo aqui, vocês podem ir aumentando o fluxo ou diminuindo. Então, agora vocês podem ver que o efeito está um pouquinho diferente. Deixa eu pintar aqui o fundo, para que vocês entendam melhor. Que macabro. Pintando aqui com essa ferramenta, eu estou aqui usando essa opção de Blender. Se eu tivesse deixado aqui com esse de puxar mais forte, esse de borrar menos, o aplicativo ele faria isso daqui. É como se você estivesse puxando a sua pintura.
Bom, e aí aqui vocês conseguem ir alterando isso até chegar no efeito que vocês querem em relação ao Blender. Eu não utilizo muito essa ferramenta de Blender, quando eu utilizo eu uso mais essa opção de borrar, mas se vocês quiserem, vocês podem ir mexendo aqui e adaptando até chegar no efeito que vocês desejam. Outra coisa legal que eu acho importante dizer é que tanto essa ferramenta aqui, Blender, como a borracha, eles vão ter o efeito de acordo com o pincel que você escolher. Então, mesmo que você customize aqui de acordo com o que você quer, se você clicar aqui nessa ferramenta e você vier aqui nesses brushes que são os mesmos que tem clicando aqui no pincelzinho, você consegue usar, por exemplo, esse brush aqui e fazer um blender com esse efeito desse brush específico. Vocês estão vendo aqui como funciona. Se eu quiser diferenciar, vamos lá. Aqui esse pincel de aquarela, eu consigo fazer um blender com esse brush, como vocês estão vendo aqui. Claro que dependendo do que você for fazer, pode ficar um pouco esquisito, mas enfim, só estou mostrando para vocês como que funciona aqui. Deixa eu clicar aqui na caneta, que é a que eu mais utilizo, tem esse efeito aqui. Eu posso alterar aqui para borrar um pouco mais, puxar menos, e aí é isso aqui que ele vai fazer. Então, funciona dessa maneira. Agora, a borracha é a mesma coisa. Se eu quiser utilizar ela como uma borracha um pouco mais dura, eu uso aqui como soft pen e ela apaga dessa forma. Se eu selecionar aqui como pulverizador e eu escolher soft airbrush, a borracha ela vai apagar como um degradê, dessa forma aqui. Não vai apagar de uma forma mais dura. Eu prefiro apagar dessa outra forma. Quando eu vou apagar, eu quero que apague tudo. Eu não gosto muito desse efeito de apagar borrado. Isso me atrapalha a ver onde que eu estou apagando exatamente. Mas a borracha aqui e a opção de Blender funcionam assim. Você consegue usar a ferramenta Blender com todos esses brushes que o Infinity Paint disponibiliza e usar a borracha também com todos esses brushes que tem aqui. Agora, vindo para essa ferramenta aqui do lado, que é o tamanho do brush, eu vou até trocar aqui, você consegue escolher o tamanho do brush que você está usando. Alguns aplicativos permitem que você veja uma bolinha aqui que vai crescendo e diminuindo de acordo com o tamanho do brush que você vai crescendo, mas aqui não tem. Porém, dá para você ir testando aqui do lado. Você usou aqui, está muito grosso, você vem e diminui até o 10. E aí você vê se está muito grosso ainda para você. Você pode diminuir ou aumentar. Se você quiser mexer em mais configurações do seu brush, você pode vir aqui e vai abrir essa caixinha aqui do lado. E aí vocês vão perceber que vocês podem mexer no tamanho do brush, na opacidade, que é em relação à claridade do brush que você está usando. Você consegue suavizar mais ou menos. Esse suavizar é o equivalente ao estabilizador. Então, quanto mais forte estiver esse suavizar, mais estabilizado vai estar o seu traço. Quanto menos tiver esse suavizar, mais solto vai estar o seu traço. Bom, a gente também tem aqui a pressão, velocidade e a inclinação do traço, que são coisas que eu também não mexo, porque depois eu não vou conseguir corrigir caso não fique como eu gostaria. Então, eu uso esse brush do jeito que ele já está, mas o que eu costumo utilizar aqui, o que eu costumo mexer, é na opacidade mesmo, no tamanho e na suavização, que é o estabilizador do brush que você está utilizando. Daí vocês podem depois vir aqui e dar um OK, caso vocês queiram aceitar as configurações que vocês fizeram, ou cliquem aqui no X para sair. Bom, além disso, aqui do lado a gente tem a opacidade, o fluxo e a suavidade. Por quê? Aqui você consegue basicamente mexer no tamanho. E aqui você consegue mexer na opacidade, no fluxo e na suavidade, que é basicamente aquilo que eu mostrei para vocês, que é o que eu mais utilizo. Então, quando eu preciso mexer em alguma coisa daquilo, eu não venho aqui e abro essa caixinha do lado. Eu basicamente clico nesse círculo aqui e mexo na opacidade do traço ou no estabilizador dele. Não fico abrindo aquela caixinha que fica ali do lado. Bom, essa era basicamente as coisas que eu tinha para falar sobre os brushes e sobre as configurações deles aqui em cima. Agora, sobre as cores, eu tenho aqui o nosso círculo cromático. Aqui nessa ferramenta você consegue escolher as cores que você vai utilizar no seu desenho. Então vamos lá. Vindo aqui nas cores, você consegue selecionar a cor que você quer para o seu desenho. E aí essa cor é só vir aqui e usar.
Então vocês conseguem pintar aqui com o pincel ou preencher diretamente com o balde de tinta que eu vou mostrar mais pra frente. Esse personagem aqui é um Brawler do joguinho que eu mais gosto, Brawl Stars, é um joguinho mobile, inclusive. Então vocês vêm aqui, escolhem as cores que vocês querem utilizar no desenho. Caso vocês queiram usar uma cor que já está no desenho, para selecionar essa cor, o conta-gotas é essa ferramenta aqui. Clicando aqui, você só precisa segurar com a pontinha e ele basicamente consegue encontrar a cor. Então vamos lá. Um exemplo, se eu usei essa cor aqui para fazer essa bolinha, eu usei uma outra cor aqui. E agora você quer utilizar essa primeira cor, você vem aqui, clica no conta-gotas, coloca o pincel em cima e segura que ele vai encontrar essa cor. Se você quiser vir para cá, você encontra essa outra cor. Se você quiser aqui, você arrasta e encontra a cor que você gostaria de usar. Então é para isso que serve essa ferramenta aqui. Bom, além do conta-gotas, a gente tem aqui clicando nesse quadradinho as configurações do círculo cromático. Não recomendo que você mexa nessas configurações, tá bom? Deixa como está aqui bonitinho. Agora, se você quiser criar uma paleta de cores, eu já gravei um vídeo aqui para o canal mostrando como fazer isso, mas eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Bom, primeiramente, você clica aqui nesses 3 pontinhos e aí você vem aqui em imagem. Como a gente não tem só nenhuma imagem, a gente basicamente tem essa ilustração que está aqui atrás, ele monta aqui uma paleta de cores com as cores que você já utilizou aqui, que são essas 3. Dos traços, da pintura aqui e do fundo. Então tem essas 3 cores aqui nessa paleta de cores que você já montou. Caso você queira criar uma paleta do zero, é só você deixar tudo em branco. Você vem aqui, deixa tudo da mesma cor, porque ele vai utilizar o que está aqui na tela para criar essa paleta. Então, se você clicar aqui em imagem, não tem nada, porque não tem nenhuma cor na sua tela. Agora, você pode acrescentar cores uma a uma. Por exemplo, eu venho aqui e escolho essa cor. Aí eu clico nesse mais e ele coloca a cor. Aí eu venho aqui, escolho esse azul e clico de novo no mais. E ele vai acrescentando cor por cor. Ou, se você quiser extrair uma paleta de cores de uma imagem específica, você pode vir aqui em imagem, deixar ela em branco, porque tudo atrás está branco, não tem nada. Não só isso, né? Mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês. Você vem aqui, importa uma imagem da sua galeria, que é a imagem que você quer extrair a paleta de cores. Por exemplo, eu vou utilizar essa imagem aqui como uma camada. Então tem aqui essa ilustração. E aí, se eu clicar aqui em imagem, ele vai criar uma paleta de cores de acordo com a imagem que está aqui atrás. Pronto. Ele automaticamente puxa todas as cores que tem aqui e criou uma paleta de cores para você utilizar com todas essas cores que tem aqui. Essa ferramenta é muito legal caso você queira utilizar uma paleta de cores de uma foto, uma paisagem que você vê na internet. Então, eu acho muito bacana por causa disso. Essa ferramenta eu costumo utilizar sim. Então, dá para você fazer isso e extrair aqui a sua paleta de cores. Essa paleta que você fez aqui, você pode clicar nesses 3 pontinhos de novo, vir aqui em salvar e ele cria uma paleta de cores com essas cores que você tem aqui salvas para você. Eu vou clicar aqui em abrir. Tem aqui essa paleta de cores já montada, uma paleta que eu utilizei para uma outra ilustração. Mas se eu quiser criar uma nova, eu posso vir aqui, salvar, eu dou um nome para a paleta, ok, e pronto. Ela está salva aqui no aplicativo, essa paleta e essa aqui. Se vocês quiserem opções de paletas de cores da comunidade, é só clicar aqui do lado e já tem esse monte de opções aqui das pessoas que utilizam esse aplicativo e vão montando as paletas e disponibilizando por aqui. Então, tem muita coisa legal. Quem quiser que dê uma olhada depois, é facinho. Mas basicamente sobre as cores é isso. Bom, agora eu vou passar para as outras ferramentas que tem aqui no Infinity Painter. A gente tem aqui essas ferramentas todas. Eu não vou usar todas elas para mostrar para vocês. Algumas eu vou basicamente dizer para que serve, porque senão o vídeo vai ficar com 3 horas e não é essa a minha intenção, tá? Mas tem coisas que estão bem claras aqui para vocês conseguirem utilizar. Caso vocês fiquem com alguma dúvida específica, deixem aqui nos comentários que depois eu respondo, ou me sigam lá no Instagram, Mike Alves Art,
E aí eu costumo sempre responder as pessoas que me mandam DM por lá. Pode demorar, mas eu respondo. Bom, voltando para cá. A gente tem aqui a opção de ferramentas para criar e ferramentas para editar o seu desenho. Vindo aqui nas ferramentas para criar, a gente tem aqui o balde de tinta. Aqui nesse quadradinho, vocês vão poder optar por pintar apenas uma camada, a camada de referência que você está utilizando, ou usar todas as camadas como referência. Por exemplo, se eu deixar só essa camada atual como referência e eu clicar, ele vai pintar de fora a fora, porque ele não tem nenhuma referência para nenhuma line art para limitar o balde de tinta, essa ferramenta de preenchimento. Se eu clicar mais uma vez, tá vendo que tem como se fossem duas folhas uma em cima da outra? Quer dizer que ele está utilizando todas as camadas como referência, as camadas que estão visíveis, como referência para pintar aqui. Então, se eu clicar aqui em cima, essa camada que está aqui está servindo de referência. Então, ela não, a pintura, o preenchimento não vai cobrir o desenho inteiro. Ele vai se limitar a essa área aqui. Entenderam? E aí dá um OK, pintou a camada. Depois, aqui do lado, tem essa ferramenta gradiente. Para que ela serve? Você consegue fazer gradientes, degradês com as cores que você escolheu. Você vem aqui, clica. E aí tem aqui essa ferramenta de gradiente, que vocês podem ir aumentando, diminuindo. Podem trocar a cor clicando aqui. Escolher um azul, um rosa. É para isso que serve essa ferramenta. Você consegue fazer esse gradiente, esse degradê, num formato linear, no formato radial, no formato varredura. Então, vocês precisam dar uma fuçadinha aí e descobrindo o que vocês querem fazer com isso daqui. Tem duas pontas aqui, porque eu posso escolher tanto essa cor que ele termina, por exemplo, aqui eu posso colocar um amarelo, quanto essa cor que está começando o desenho. Eu vou deixar esse azul. Posso arrastar mais para cá e mais para cá. E aí eu dou um OK. E aí o fundo ficou assim. É para isso que serve essa opção de radial. Aí vocês vão utilizando e vão descobrindo, porque o aplicativo ele é bem intuitivo. Eu estou mostrando mais para que vocês tenham uma base do que fazer com esse aplicativo. Mas é bastante simples, tá? Quando eu costumo fazer meus desenhos, eu costumo criar line art numa camada e pintar em outra. Então, eu geralmente deixo a camada de pintura embaixo da camada da line art. Então, se eu quiser pintar aqui de azul um azul acinzentado, por exemplo, eu uso aqui a ferramenta de preenchimento e eu utilizo aqui ativado para deixar claro que ele está utilizando a outra camada como referência. E eu pinto dessa forma, utilizando a minha camada de pintura abaixo da camada da line art. Eu deixo a line art acima e faço a minha pintura embaixo. É a forma como eu costumo criar minhas ilustrações. Mas você pode ir testando e descobrir a forma que você mais se adapta ao seu desenho, à sua ilustração. A forma que você mais se adapta à arte digital. Essas linhas guias aqui, elas servem para deixar o desenho com a linha reta. Então, você vem aqui, está criado a linha guia, e você pode ir alterando essa linha guia, porque os seus traços vai sempre seguir essa linha guia. É para isso que ela serve. Você pode fazer isso com essa linha reta, com o círculo, com as rachuras. Por exemplo, vou fazer aqui o círculo. Então, o círculo está feito aqui dessa forma. Você vem aqui utilizar a ferramenta e ela faz esse círculo desse jeito. Eu não utilizo muito essa ferramenta porque eu acho trabalhoso. Sinceramente, é mais fácil você fazer o círculo sozinho e aí ele já une aqui e está pronto. É bem mais prático fazer isso. Ou se você faz questão, você pode vir aqui em círculo e criar um círculo aqui alterando o tamanho dele. Mas assim, eu já vou mostrar já, mas só estou mostrando que existe essa ferramenta, mas que eu não acho tão útil assim para quem está começando a utilizar isso. Eu não vejo necessidade de usar essas ferramentas. A única que eu acho legal aqui é essa preguiçoso. Por quê? Quando você está passando a sua line art a limpo, você tem aqui o seu rascunho, por exemplo, e aí se você não estiver utilizando essa ferramenta de preguiçoso, às vezes o seu desenho pode ficar meio tremido. Então, para que serve essa ferramenta?
Ativando a opção preguiçoso, você vai ter um traço que ele é mais atrasado e ele é mais estabilizado. Então você pode fazer isso mais devagar, porque tem esse estabilizador levando lá atrás o seu traço. Eu acho isso muito legal para quem está começando a aprender um desenho digital, porque eu sei que no começo essa questão de estabilização do traço é uma coisa que pode frustrar bastante. Bom, agora falando um pouco sobre as formas geométricas, a gente tem aqui essa ferramenta com as opções de formas que eu já mostrei para vocês, uma maneira mais fácil e mais prática de fazer, que é apenas fazer o desenho e segurar. Então, é mais prático fazer assim do que vir aqui para fazer a forma geométrica usando essa ferramenta aqui. Mas tem essa opção disponível caso vocês queiram. Agora, essa simetria que tem aqui é para criar mandalas. Então, você tem aqui essa ferramenta para você criar, por exemplo, mandalas. Eu recomendaria usar essa opção que vem... São 5 ou 6, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 reproduções espelhadas. Então você vem aqui e cria a mandala do jeito que você quer, ou uma flor, por exemplo. Dá para você criar o que você desejar. Mas enfim, essa ferramenta ela serve para isso. Mas essa opção aqui de simetria vertical, eu utilizo quando eu vou fazer alguma ilustração como o rosto de uma pessoa em linha reta. Porque isso daqui facilita bastante e o desenho fica todo simétrico. Por exemplo, estou criando aqui o rosto de uma pessoa para vocês entenderem. E vocês conseguem usar essa ferramenta aqui para criar o rosto, desenhar tudo bonitinho, desenhar o nariz, porque aí ele fica exatamente do jeito... Ele reproduz, é como se estivesse espelhado, então não fica torto. E aí, se usar a borracha aqui, ela apaga igual dos dois lados. E temos cachorros latindo, mas vamos lá. Apagando aqui com a borracha, ela apaga dos dois lados. Então, essa ferramenta ajuda bastante quando você precisa desenhar um rosto. Então, você vem aqui, dá para você também criar o cabelinho do personagem. Então, é isso, gente. Dá para utilizar essa ferramenta para desenhar o rosto de alguém. Depois que você ativa essas ferramentas e você não quer mais utilizar, elas sempre ficam aqui do lado o íconezinho. É só vocês clicarem lá que ela desfaz. Bom, voltando para cá, a gente também tem a ferramenta de perspectiva. Que para que isso serve? Para manter um ponto de fuga e você conseguir criar o seu desenho todo seguindo a mesma direção. Porque se você estiver desenhando, por exemplo, um cômodo, um quarto, uma casa, você precisa que isso aqui siga esse padrão. Então, ao invés de você criar o seu ponto de fuga traçando no olhômetro, você consegue usar essa ferramenta aqui e aí isso fica mais bonitinho. No papel a gente costuma fazer isso com régua, mas aqui não precisa disso porque a gente já tem essa ferramenta de ponto de fuga. E além dessa ferramenta que serve para um ponto de fuga só, a gente também tem essa ferramenta para 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, ou se você quiser fazer um formato curvilíneo, também dá. Então, por exemplo, essa ferramenta aqui com 2 pontos de fuga, os pontos de fuga ele não necessariamente tem que ficar dentro do seu desenho. Ele não precisa ficar dentro da folha, ele pode ficar para fora. Então aqui a gente tem 2 pontos de fuga, que estão aqui do lado de fora. E aí, para que isso serve? Você vem aqui, cria o seu desenho. Geralmente quando você precisa criar, sei lá, uma casa, então você vem aqui, faz o seu desenho. Aqui um muro infinito, aqui um muro infinito para o outro lado. A gente tem aqui uma calçada. E aí as coisas ficam bonitinhas. E aí a partir daqui você pode fazer, por exemplo, o seu personagenzinho aqui chegando na esquina. É só para vocês entenderem o conceito. Então, é para isso que isso serve, a ferramenta de perspectiva. Você consegue usar ela para criar 2 pontos de fuga. Aqui eu dei um exemplo bem simples, mas você consegue fazer isso aqui para criar um prédio ou ilustrações mais bem elaboradas. Se você jogar na internet, no Google mesmo, ou no Pinterest, por desenhos em perspectiva, vocês vão ver assim, coisas fantásticas que dá para fazer com isso aqui, mas precisa estudar um pouquinho mais. Porém, essa ferramenta de perspectiva que tem no Infinity Paint auxilia bastante para que você consiga fazer essas ilustrações sem muito trabalho. Bom, a gente também tem aqui essa ferramenta de câmera, para que você clique aqui e ele expanda o seu arquivo, a sua folha até que ficar ocupando a tela inteira. Você também tem essa opção aqui de giro, que serve para quê? Para espelhar o que você fez. Então você vem aqui, clica em giro e ele reflete a sua ilustração para o outro lado. Então é uma ferramenta legal quando você está desenhando, por exemplo,
um personagem e você quer ter certeza de que aquela posição não está esquisita, não está torta. Então, as pessoas geralmente espelham essa imagem para o outro lado e elas conseguem ver se tem alguma coisa errada na anatomia, por exemplo, e elas corrigem. Então, é para isso que serve essa função, ou para o que você quiser fazer aí. Também tem aqui a opção de bloquear e navegando. Essa navegando serve para quê? Você cria como se fosse uma thumbnail mesmo. Você consegue deixar ele aqui do ladinho assim, nesse tamanho pequenininho, e aí ir desenhando aqui na tela maior. E o que você fizer aqui vai ser reproduzido aqui. Só para você ver como que está ficando o tamanho em escala menor, tá? Você pode deixar esse aqui maior e esse daqui menor, desenho. Mas, de qualquer forma, serve para isso essa ferramenta de navegação. Navegado. E aí, clicando de novo, ela sai. A gente tem aqui as ferramentas de edição, que são, por exemplo, o laço, que dá para usar ele nesse formato aqui retangular, ou a varinha para selecionar uma área. Bom, vindo aqui na ferramenta de seleção, vocês vão poder usar aqui e selecionar a região que vocês querem e a partir disso fazer as alterações necessárias. Por exemplo, você vai vir aqui em transformar, não é neste transformar, é neste daqui. E clicando, vocês vão conseguir alterar, por exemplo, aqui o tamanho da ilustração. E aí vocês vão conseguir mexer aqui para mais, para menos, levá-la para outro lugar. Além disso, vindo aqui em cima, vocês conseguem alterar para âncora, distorção e arqueamento. Por exemplo, se eu quiser escolher aqui distorcer, vocês vão conseguir fazer isso aqui no desenho de vocês. Vocês vão conseguir distorcer. Tá vendo que ele faz quase um efeito 3D? Isso é bem legal para quando você está fazendo o seu esboço. Eu, pelo menos, utilizo isso bastante quando estou fazendo o meu esboço, porque depois, quando você vai fazer a alteração na line art, é um pouco mais complicado. Qualquer alteração grande que eu preciso fazer, eu volto no esboço para isso. Então, eu utilizo ele no esboço porque facilita bastante, porque eu consigo distorcer o traço que eu fiz quando eu não estou conseguindo chegar numa posição específica, por exemplo, eu consigo fazer isso distorcendo dessa forma, e aí eu passo a line art por cima, ou um segundo rascunho por cima, melhorando aquilo que eu precisava. Então, essa ferramenta de distorção é bem legal por causa disso. Mas, se você não quiser utilizar ela dessa forma, você pode fazer isso daqui. Você vai lá, seleciona a região que você quer, vem em transformar e você também consegue utilizar aqui em arquear. Você consegue distorcer mais ainda. Você vai vir aqui e ele faz isso. O seu desenho basicamente dobra, então você consegue criar efeitos mais diferentes. Dá para fazer isso com o desenho inteiro, por exemplo. Ele está aqui retinho assim, e se eu quiser deixar o desenho inteiro com esse efeito mais distorcido, eu seleciono ele por completo, venho aqui em transformar, e aí eu faço ele todo ficar distorcido. E eu consigo distorcer o meu personagem inteiro para que ele fique todo assim diferentão. Dependendo do efeito que você quer ter no seu desenho, isso aqui é bem bacana, você pode fazer coisas bem legais. Porque às vezes seu desenho está meio duro, então você consegue dar uma arqueada para ele ficar, mesmo que ele fique um pouco mais estranho, mas ele vai ter algum movimento, ele não vai estar tão durinho assim. Então eu acho muito legal essas ferramentas aqui de transformação e acho bem simples de utilizar. Bom, agora uma outra forma de utilizar aqui essas ferramentas, no caso a varinha, é assim. Então eu tenho aqui a minha camada de line art aqui em cima e embaixo a camada onde eu vou pintar. Como é que a gente pode fazer isso? Usando a varinha. Aí, clicando aqui na varinha, vocês vão perceber que tem a mesma coisa do balde da ferramenta de preenchimento. Eu preciso estar selecionado aqui nesse campinho para ela entender que eu estou usando a camada de cima como referência para usar essa varinha. Por quê? Ela utiliza um campo que está fechadinho para poder selecionar a área. Eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo que está selecionado a camada de cima. Então, eu venho aqui e clico. Então, viu? Ele deixou selecionado essa região que está fechadinha. Se tivesse aqui um espaço aberto, ela ia selecionar a camada inteira. Então, eu preciso estar aqui fechadinho a região, igual está aqui. E aí, ele conseguiu usar a camada de cima como referência. Vamos supor que isso aqui não tivesse selecionado. Clicando aqui, ele não ia selecionar nada, basicamente. Porque ele selecionou a camada inteira. Porque ele não entendeu o que eu estou querendo selecionar. Se eu faço isso de clicar aqui,
e selecionar essa região, e aí ele consegue entender o que eu estou querendo fazer. Então, utilizando aqui essa ferramenta, com esse ícone selecionado para o aplicativo entender que você está usando a camada de cima como referência, você vem aqui e clica e ele seleciona a área. E aí, a partir disso, você dá um OK, você consegue vir aqui, usar o balde de tinta só nessa região aqui. Ou, você pode fazer diferente, vir aqui e usar essa ferramenta do brush. E aí você consegue pintar com o brush só nessa área que está selecionada. Então, se você pintar passando por fora na borda, ele vai pintar só a área que está preenchida ali com a varinha. É para isso que serve essa varinha. Essa opção é bem legal também. Depois que você pinta aqui, se você quiser desselecionar, você volta aqui, clica aqui e vai na opção selecionar tudo e ele desfaz a seleção. E aqui está pintadinho a sua camada. E no caso, isso aqui está pintado abaixo da line art. Então, essa ferramenta é legal porque a borda que fica aqui fica bonitinha, não fica espaço entre a pintura e a line art. Quando você não faz dessa maneira, quando você não faz dessa forma, o que acontece? O preenchimento não fica bonitinho aqui desse jeito. Eu vou criar uma camada aqui acima dessa, vou bloquear essa, vou mostrar. Se você clica aqui com o balde de tinta, mesmo que você selecione com essa opção, você vai clicar aqui e é o que acontece. Fica uma bordinha branca ao redor, porque é como se o balde ele não conseguisse preencher corretamente o espaço inteiro. Fica uma frestinha pequenininha. Você consegue vir aqui e clicar e arrastando um pouquinho para fora, para o balde ir fechando mais o preenchimento. Mas ainda assim, no meu ponto de vista, não fica muito bem preenchido. Eu consigo enxergar que tem uma borda branca aqui, porque não está preenchido corretamente. Essa bordinha branca não aparece com essa pintura feita desse outro jeito aqui, porque a varinha consegue selecionar expandindo um pouquinho mais a região. Então eu prefiro pintar dessa forma porque para mim fica mais caprichado. Se você usar desse jeito aqui, vendo assim de longe, não dá para enxergar. Até se você der um zoom, dependendo, você não vai perceber que tem essa borda branca ao redor do seu preenchimento. Mas é um detalhe que me incomoda um pouquinho. Então eu não curto muito usar a ferramenta do balde assim, porque para mim não fica como eu gostaria. Eu prefiro usar a varinha porque para mim fica preenchido de uma maneira mais uniforme. Bom, próxima ferramenta que a gente tem aqui na edição é a ferramenta de transformar que eu já mostrei para vocês aqui. Aqui é a de edição de cores, que é basicamente filtros que você pode incluir aqui, que eu não utilizo muito essa opção de ferramenta. Você consegue usar aqui o foco, por exemplo, você consegue desfocar a ilustração, então você vem aqui com o foco, aqui está o centro dele, você consegue arrastar esse foco para cá, e se você ampliar aqui, ele vai tirando o foco daquela região e deixando o foco aqui. Você dá um OK. Então, o que ele fez foi desfocar ao redor, deixar focado só o meio. Mas assim, são edições que eu prefiro fazer em aplicativos de edição de foto mesmo. Quando eu estou fazendo uma ilustração, eu não curto muito esse tipo de ferramenta aqui. Mas vocês podem ir mexendo nesses filtros, nessas curvas aqui, porque são coisas em relação à imagem em si. É como se você estivesse editando uma foto. Mas como a gente está falando de um aplicativo para desenho, para ilustração digital, eu não gosto muito de usar, não gosto muito dessa ideia. Bom, a gente também tem aqui esse padrão. Por quê? No caso aqui, na ferramenta de criar, você consegue usar esse simetria para criar os padrões do zero. Aqui, nesse padrões, ele vai utilizar o desenho que você já fez para montar esses padrões. Então, eu tenho esse desenho aqui bonitinho. Se eu clicar nesse padrão aqui, ele juntou tudo, fez como se eu tivesse desenhado com aquele simetria ativado. Então, se você tem, por exemplo, uma outra ilustração que você queira fazer isso, uma flor, sei lá, e a gente tem aqui as pétalas. Estou só dando um exemplo bem esdrúxulo. Você pode vir aqui, simetria, e ele meio que replica isso que tem aqui. Mas é uma ferramenta que eu não utilizo muito, até porque eu não desenho muitas mandalas, nem nada do tipo, então não é uma ferramenta que eu utilizo muito, mas aí é basicamente isso que ele faz. Bom, a gente também tem aqui nas ferramentas de tela essa opção de colher. O que isso aqui significa? Você consegue diminuir o tamanho do seu arquivo para um arquivo menor.
ele não consegue aumentar o tamanho do seu arquivo nessa opção, mas você consegue diminuir. Tá vendo que aqui em cima tem esses números, que foi os números que eu passei lá no começo, em relação à resolução do arquivo que a gente criou aqui do tamanho A4? Se você for diminuindo aqui, vocês vão perceber que vai mudando isso daqui, o que significa que o tamanho do arquivo está diminuindo e, por consequência, a resolução também. Então, se você quiser um arquivo menor, você pode ir diminuindo aqui até o tamanho que você preferir. Eu prefiro não mexer aqui. Agora, no caso, se você quiser aumentar, você vem aqui do lado de colher para redimensionar. Aí, aqui você consegue sim aumentar o tamanho do seu arquivo para um arquivo maior e, por consequência disso, você aumenta o DPI também. Mas o que acontece? Dependendo do tamanho do arquivo que você criar, o Infinity Paint ele não aguenta. Ele não foi feito para criar arquivos tão grandes assim. Eu não sei se é por causa do meu tablet ou se o aplicativo em si não suporta arquivos tão gigantescos. Então, se eu criar um arquivo muito grande, o aplicativo fecha, ele não aguenta. Se você clicar aqui em Novo, em branco, aqui, vocês vão ver que o aplicativo tem um máximo. Daqui ele não passa. Eu recomendo que vocês não ultrapassem isso daqui, porque assim, esse aqui é o limite já que o aplicativo está te dando, avisando você que a partir disso ele não vai conseguir rodar mais. Então, não ultrapassem isso daqui. Só que aqui, vindo nessa ferramenta que eu estou mostrando para vocês, dá para aumentar o tamanho disso. Dá para ultrapassar aqueles 4.000 e pouco. Tá vendo aqui em cima? Tá 4.000 alguma coisa, 3.000 alguma coisa. Dá para vocês criarem sim um arquivo gigantesco. Só que assim que vocês derem OK, o aplicativo vai fechar. Então, não façam isso para não perder o trabalho de vocês, tá? Não recomendo que vocês mexam aqui. Agora, se você acabou criando um arquivo muito pequeno, por exemplo, porque quando a gente clica aqui em Novo, a gente clica aqui em branco e você vem em Modelos, tem aqui, padrão A4. Ele tem essa resolução aqui, 1.700 e pouco por 1.200 e pouco. É muito pequena. Se você acabar criando um arquivo deste tamanho sem querer, e aí começar a fazer o seu desenho aqui, sua ilustração, e você não percebeu que você criou um arquivo de um tamanho menor do que o que você gostaria, daí sim eu recomendo que você venha aqui no redimensionamento e você consegue sim aqui aumentar o tamanho do arquivo até um tamanho satisfatório, que você ache satisfatório. E aí, a partir disso, você consegue continuar aqui fazendo a sua ilustração. Mas assim, se você já está usando a resolução máxima, eu não recomendo que você faça isso. Porque você pode acabar perdendo seu trabalho porque o aplicativo vai fechar. Ele não aguenta, ele não tem suporte para arquivos tão gigantescos assim. A gente também tem esses painéis. Quem cria webcomics ou tirinhas também pode usar essa ferramenta aqui. Eu acho bem legal. Você vem aqui e clica e ele vai criando os painéis para você, para colocar a sua ilustração aqui. Então você consegue escolher a largura, a altura divisória, a cor dessa separação que tem aqui, é bem legal. Só que o que acontece? O aplicativo Infinity Painter, ele não tem a opção de texto. Pelo menos assim, não que eu saiba. Se você souber que tem, deixa aqui nos comentários. Mas assim, eu estou mostrando aqui praticamente o aplicativo inteiro para vocês e não tem opção de texto. Então, eu não recomendo que você crie tirinhas ou webcomics aqui no Infinity Painter, porque ele não tem um suporte tão legal para isso ainda, né? Eu sei que está vindo uma atualização por aí, então talvez eles acrescentem isso, mas por enquanto não tem. Então, não recomendo esse aplicativo para quem deseja criar webcomics ou tirinhas. Mas dá para vocês criarem aqueles painéis, esses painéis aqui, e criando as ilustrações de vocês dentro dos painéis separadinhos. Bom, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês sobre esse aplicativo, Infinity Painter. Ele é um aplicativo muito bacana. Algumas coisas eu só dei uma pincelada, eu não me aprofundei muito. Já tem alguns vídeos aqui no canal falando um pouco mais sobre meus brushes favoritos, sobre como criar uma paleta de cores, sobre algumas dicas específicas desse aplicativo aqui. Mas eu vou continuar produzindo mais vídeos sobre o Infinity Painter porque eu gosto bastante desse aplicativo. Eu vou tentar criar algumas ilustrações um pouco maiores e mais detalhadas para ver até onde esse aplicativo aguenta, porque até então eu criei ilustrações mais simples, então eu quero saber até onde o Infinity Painter aguenta numa ilustração um pouco mais pesada, tá? Mas por enquanto eu acho que era isso aqui que eu tinha para passar para vocês. Se vocês quiserem algum vídeo mais específico sobre alguma ferramenta aqui que eu mostrei, que vocês tenham mais interesse, tenham mais alguma dúvida sobre como utilizar camadas, ou se vocês querem mostrar como que cria um brush em detalhes, deixem aqui nos comentários, tá?
tá? Porque eu produzo esses outros vídeos depois. Ou se for alguma dúvida específica que eu puder responder aqui nos comentários, eu vou responder. Eu adoro responder todos os comentários, eu me sinto muito blogueira, muito famosa. E se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir lá no Instagram, Mike Alves Art, e de se inscrever nesse canal, é muito importante para que eu continue produzindo vídeos aqui para o YouTube. Não esquece de deixar o seu like também, ou o seu dislike, se você não gostou desse vídeo, se não te ajudou. Eu também gostaria de saber se vocês gostaram do meu cenário, dos meus quadros de Avatar, de Digimon. Deixem aqui nos comentários quais são os seus quadros favoritos, qual o seu favorito no caso, né? Tem 3 aqui. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ih, eu não tava gravando mais a tela? Mulher, eu não tava gravando mais a tela. Não acredito nisso, não. Não acredito nisso.